Um motor tão poderoso que fez engenheiros sorrirem e executivos tremerem. Um motor que poderia ter mudado toda a história dos muscle cars americanos. Mas, como acontece com tantas lendas, acabou envolto em silêncio, esquecimento e conspiração. Abril de 1969. Riverside International Raceway. O sol ardia sobre o asfalto. Entre dezenas de carros alinhados para mais um treino, havia um Camaro que escondia algo extraordinário. Fiscais da NASCAR se aproximaram, levantaram o capô, e o que viram lá dentro parecia não apenas um motor, mas um segredo perigoso demais para estar ali. Essa história, no entanto, começa muito antes. Para entendê-la, é preciso voltar à década de 1950. Naqueles anos, Detroit vivia uma guerra fria de metal e gasolina. Ford e Chrysler disputavam a coroa da potência. A Chrysler ostentava seu Hemi, o motor da meia-esfera, brutal e revolucionário. A Ford com o I-Block mostrava fôlego. A General Motors, porém, precisava de uma arma. E foi aí que surgiu Ed Cole. Visionário, incansável, obcecado por leveza, eficiência e simplicidade. Sob sua liderança nascia o Chevrolet 265 V8 em 1955, embrião do que viria a ser o motor mais importante da história americana. 2 anos depois, a evolução chegava. O 283 Small Block era compacto, barato, potente, um motor que colocava carros comuns e esportivos no mesmo campo de batalha. Mas o que realmente mudou o jogo foi a injeção de combustível Rochester Ramjet. Vinda de tecnologia aeronáutica, era como trazer os jatos para o mundo dos carros. O Freely, como ficou conhecido, entregava até 283 cavalos em um bloco de 283 polegadas cúbicas. Exatamente um cavalo por polegada cúbica. Um número quase mítico para a época. De repente, a Chevrolet tinha não apenas um motor, tinha uma arma. Nas pistas, o Freely fez história. Na NASCAR, em corridas de arrancada, em provas de estrada, até em campeonatos da SCCA, o 283 mostrou ao mundo que era rápido, confiável e devastador. O Corvette se transformou, deixando o Thunderbird da Ford no retrovisor. Era a consagração de um projeto que parecia imbatível. Mas o poder assusta. Em 1957, a AMA, American Manufacturers Association, pressionada por executivos e lobbies internos, proibiu oficialmente a participação das montadoras em corridas. Uma decisão que na prática matou o futuro oficial do Freely. A NASCAR, cedendo à pressão, vetou a injeção de combustível. O motor mais avançado da América foi proibido de correr no auge de sua glória. Foi como enterrar vivo um gigante. A GM continuou, claro, evoluindo seus V8. Vieram o 327, o 350, os Big Blocks brutais. Mas o 283 Freely sempre ficou com um gosto de IC. O motor que poderia ter redefinido a indústria foi silenciado antes de alcançar todo o seu potencial. E aqui entra a outra parte dessa história, porque anos mais tarde o fantasma desse motor proibido voltou a assombrar Detroit. O Camaro havia nascido para enfrentar o Mustang, mas em meados de 1969, a Ford estava no topo, com o Boss 302 dominando o Trans Am. A Chevrolet precisava desesperadamente de algo que virasse o jogo. É nesse ponto que surge a figura lendária de Smokey Yunick. Mecânico, engenheiro, inventor, trapaceiro para alguns, gênio absoluto para outros. Um homem que não enxergava regulamentos como limites, mas como desafios a serem dobrados. Se alguém podia criar um motor capaz de humilhar a Ford, era ele. Smokey trabalhou em segredo. O que nasceu em sua oficina não era apenas mais um small block. Era um monstro. O chamado 302 Hemi Head, ou como alguns ousavam dizer, o motor proibido da Chevy. Na aparência parecia um 302 comum, mas bastava tirar os cabeçotes para revelar o absurdo. Dutos de admissão tão grandes que, segundo relatos, era possível enfiar o punho dentro deles. Válvulas gigantes, hemisféricas, permitindo um fluxo de ar quase antinatural. Era como se o motor respirasse furacões. Quando ligado, o rugido não parecia o de um carro. Pilotos diziam que lembrava mais um caça a jato. O torque vinha como uma onda brutal, esmagando o corpo contra o banco. O Camaro, sob o comando do Hemi Head, parecia desafiar as leis da física a cada curva, a cada aceleração. Um veterano, Lloyd Ruby, saiu do carro após um teste com o rosto pálido. Olhou para Smokey e disse apenas,
Isso não é um carro. É um caça de guerra disfarçado de Camaro. O mito crescia. Apenas 3 motores completos foram montados. Alguns cabeçotes sobreviveram. Mas logo, assim como havia acontecido em 1957 com o Fuelle 283, a sombra da corporação caiu sobre o projeto. Executivos da GM, ao verem o Hammerhead 302, ficaram divididos entre fascínio e medo. A Ford poderia ser humilhada, mas o risco era alto demais. Regulamentos seriam quebrados, custos disparariam, e a reputação poderia ser arruinada se descobrissem que a Chevrolet havia colocado no mundo algo que não deveria existir. O Hammerhead, assim como o Fuelle, foi engavetado. Restaram apenas rumores, peças perdidas em oficinas e a lembrança dos poucos que testemunharam seu rugido. Uma continuidade estranha entre o Fuelle 283 de 1957 e o Hammerhead 302 de 1969. 2 motores que poderiam ter mudado a história, mas foram enterrados pelo medo, pela política e pelo peso das corporações. É como se a GM tivesse dentro de si uma maldição. A cada vez que criava algo revolucionário demais, surgia também a ordem para apagá-lo da história. E então a pergunta permanece, ecoando nos corredores de Detroit, nas garagens de colecionadores, nas conversas de apaixonados por carros. O que teria acontecido se esses motores proibidos tivessem sido soltos no mundo? O que seria do Mustang, da Ford e da própria NASCAR se o 283 Fuelle tivesse reinado? E se o 302 Hammerhead tivesse destruído o Boss 302 em plena era de ouro do Trans Am? 2 motores, 2 eras, 2 lendas silenciadas, e nenhuma resposta definitiva, apenas o rugido fantasma de máquinas que nunca tiveram a chance de cumprir o destino para o qual nasceram. O silêncio em torno do Fuelle 283 e do 302 Hammerhead nunca foi apenas sobre motores, era sobre poder. Dentro da General Motors, existia uma regra não escrita que todos conheciam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Nenhuma divisão pode brilhar mais que as outras. Isso significava que, sempre que a Chevrolet ameaçava se tornar grande demais, havia um contrapeso. E esse contrapeso muitas vezes não vinha da concorrência externa, vinha de dentro das outras divisões da GM, Pontiac, Buick, Oldsmobile. Todas tinham seus feudos. Todas precisavam justificar orçamentos, manter status, provar relevância. Se a Chevrolet esmagasse tudo com um único motor perfeito, o equilíbrio interno ruiria. E era isso que homens como John Z. DeLorean entendiam melhor do que ninguém. Enquanto engenheiros trabalhavam noites em claro, calculando fluxos de ar, testando carburadores, experimentando com cabeçotes hemisféricos ou injeção de combustível, executivos em salas acarpetadas moviam peças invisíveis em outro tabuleiro. Um memorando poderia matar mais rápido que qualquer falha mecânica. O Fuelle 283 foi a primeira vítima dessa lógica, tecnicamente revolucionário, mas politicamente inaceitável. A injeção eletrônica o transformava em um carro de laboratório, inalcançável para divisões menores. Por isso foi rotulado como exagero caro, e, pouco a pouco, as torneiras de investimento foram fechadas. Mas o que ninguém esperava era que esse mesmo destino se repetiria mais de uma década depois. Com o 302 Hammerhead to Smoke Unique, não era um homem que obedecia. Ele não acreditava em limites. Sua oficina, The Best Damn Garage in Town, era ao mesmo tempo laboratório, templo e campo de batalha. Quem entrava lá sabia que estava testemunhando experimentos que desafiavam as leis da física e da própria NASCAR. Dizem que o 302 Hammerhead nasceu de um desafio quase pessoal. A Ford havia provocado a Chevrolet com o Boss 302, um motor que rugia como fera e fazia o Mustang ser quase imbatível no Trans Am. Para a Chevrolet, perder ali não era apenas questão de corridas, era perder a juventude americana, a imagem de rebeldia, o coração dos gearheads. Foi então que Smokey recebeu a missão não oficial, criar algo que pudesse esmagar o Boss 302. Mas, como sempre, fez do seu jeito. O resultado foi tão radical que até os engenheiros da própria GM ficaram divididos. O motor parecia mais obra de ficção científica do que um produto real. O fluxo de ar nos cabeçotes era tão perfeito que, em testes, os carburadores não conseguiam acompanhar a demanda. Era como se o motor quisesse mais combustível do que qualquer sistema convencional pudesse fornecer. Os relatos daqueles testes se espalharam em sussurros.
O carro não acelera. Ele teletransporta. Não é ronco de V8, é rugido de trovão. Esse motor pode matar o Mustang e qualquer coisa que tentarem pôr contra ele. E foi exatamente aí que o problema começou. Porque se o 302 Hammerhead fosse liberado, se fosse homologado, se fosse colocado oficialmente em produção, todo o equilíbrio interno da GM entraria em colapso. O Camaro viraria lenda instantânea. A Chevrolet dominaria a imagem esportiva de tal forma que Pontiac, Buick e Oldsmobile pareceriam irrelevantes. DeLorean, que já tinha usado sua inteligência política para projetar a ascensão do Pontiac GTO anos antes, não podia permitir que isso acontecesse. Em reuniões fechadas ele argumentava: se deixarmos a Chevrolet atropelar tudo, matamos o futuro das outras divisões. Precisamos de controle. Precisamos de limites. O 302 Hammerhead virou ameaça, e como o Fueli antes dele, foi silenciado. Mas o silêncio nunca é completo. Alguns cabeçotes sobreviveram, contrabandeados para oficinas independentes. Alguns dizem que Smokey, desconfiado da GM, guardou projetos escondidos. Outros juram que, em eventos clandestinos, versões quase idênticas desse motor rugiram por alguns minutos antes de desaparecer novamente. Esses boatos, na verdade, eram tão poderosos quanto o motor real, porque mantinham viva a ideia de que havia algo proibido, algo que as corporações não queriam que o público soubesse. O mito crescia. E esse mito se conecta diretamente com o Fueli 283. Ambos são capítulos da mesma narrativa, a luta entre engenheiros que queriam libertar máquinas perfeitas e executivos que queriam manter equilíbrio político. Smokey dizia: a NASCAR e a GM não me temem porque eu quebro regras. Elas me temem porque eu mostro o que é possível fazer. Era exatamente isso. O Fueli mostrou que a injeção podia transformar carros comuns em foguetes. O Hammerhead mostrou que um V8 pequeno podia respirar como um monstro de corrida. Ambos provaram que a Chevrolet tinha a tecnologia para esmagar rivais. E ambos foram mortos não por falta de potência, mas por excesso dela. É nesse ponto que a história ganha tons quase trágicos, porque de certa forma o público foi enganado. Quando você via um Corvette Fueli 283 correndo nas ruas, achava que estava diante do auge da tecnologia. Mas aquilo era apenas a ponta de um iceberg que a GM escondeu. Quando um Camaro Z28 duelava contra um Mustang Boss 302, parecia um embate equilibrado. Mas nos bastidores a Chevrolet já tinha a arma definitiva. Só não tinha permissão para usá-la. Detroit era uma cidade de aço, fumaça e segredos. No asfalto carros duelavam. Nos bastidores, executivos decidiam quais desses duelos seriam reais e quais seriam encenação. Essa é a parte mais cruel. Os fãs, os pilotos, até os engenheiros de chão de fábrica acreditavam estar vivendo uma guerra de motores. Mas, na prática, o que decidia o destino não era o ronco dos V8. Eram reuniões de diretoria, votos em comitês internos, memorandos de orçamento. E foi assim que o 283 Fueli e o 302 Hammerhead foram traídos. Dois motores que poderiam ter mudado tudo. Dois motores que, por serem poderosos demais, nunca tiveram a chance de lutar em campo aberto. A Ford venceu batalhas que talvez tivesse perdido. A Pontiac brilhou em campanhas que talvez jamais tivessem acontecido. E a Chevrolet, que poderia ter sido absoluta, teve que se contentar em ser apenas parte do jogo. Mas as máquinas têm memória. O rugido do Fueli 283 ainda ecoa em colecionadores que mantêm exemplares raros. O sussurro do Hammerhead 302 ainda existe em peças esquecidas em oficinas, em fotos borradas, em histórias contadas em voz baixa por mecânicos veteranos. E cada vez que um desses motores é lembrado, a pergunta volta: será que o mundo automotivo foi manipulado? Será que a história dos muscle cars que conhecemos é apenas a versão que a GM quis contar? O público nunca terá a resposta completa, mas os fantasmas estão aí, no silêncio entre acelerações, no vazio das fichas técnicas, nos buracos que não aparecem nos livros oficiais da GM. O que sabemos é apenas isso. O 283 Fueli e o 302 Hammerhead não perderam nas pistas. Eles perderam na política. Foram vítimas de uma guerra que não se travava em circuitos, mas em salas de reunião. E até hoje, meio século depois, continuam sendo lembrados não pelo que fizeram, mas pelo que poderiam ter feito.